Olá pessoal, na moral, aqui é o professor Gladstone. Antes eu quero pedir para vocês dar um like aí para a nossa aula e também acionar o sininho, de notificações para que toda vez em que eu colocar uma aula nova vocês sejam avisados, ok? Bem, a nossa aula de hoje traz uma temática extremamente importante no que diz respeito ao trato da comunicação dialogal, seja na escrita ou seja na oralidade. A nossa temática é a sintaxe ou a análise sintática. Eu trouxe essa imagem para vocês, para que vocês observem que na imagem da esquerda nós temos um emaranhado, entenda-se esse emaranhado, de palavras desconexas, soltas, sem nenhum sentido e sem nenhum significado semântico. Quando as imagens elas se ajustam na nossa mente, recebem um contorno organizado no ato da comunicação. Então eu trouxe essa imagem aqui que é bastante emblemática e traz para nós as possibilidades várias de interpretação na perspectiva da análise sintática. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje, cuja temática é sintaxe ou análise sintática? O primeiro objetivo é reconhecer na norma culta as possibilidades de melhoria na interação comunicacional. O que vem a ser interação comunicacional? É o ato da fala, é a troca de conhecimento, é aquele momento em que você, de maneira formal ou informal, dialoga com qualquer pessoa. Mas, na nossa aula de hoje, esse diálogo se dá na perspectiva da linguagem formal. Construir um conhecimento sobre a organização da gramática. Haja vista que a gramática é o livro que norteia, que orienta o uso da língua, seja na escrita ou seja na fala. Seus usos e regras em sintaxe. Aborda a nossa temática. Compreender a norma culta como parte da língua materna a ser analisada numa perspectiva da variedade linguística. Então, como nós já sabemos, inclusive nós já fizemos atividades sobre a variedade linguística, nós temos dentro dessas variedades ou dessa variedade, temos a norma culta e a norma padrão da língua portuguesa, na qual nós, neste momento, estamos nos inserindo de uma maneira mais específica através da análise sintática. Utilizar a norma culta numa concepção de interação e de produção de textos diversos. Observe que quando eu coloco aqui numa concepção de interação, eu estou me referindo a um ato comunicacional, seja na produção de textos, ou seja, na produção escrita de textos diversos, ou também na oralidade, analisando as nuances da língua escrita e falada no contexto socioeconômico e político. Então, vamos abordar com este objetivo a análise sintática. Eu trouxe para vocês este organograma para que vocês observem quais são os objetos da sintaxe e as suas divisões. A sintaxe, de acordo com este organograma, e mais para frente eu vou mostrar alguns conceitos a respeito do que vem a ser análise sintática, tá bom? Diz aqui que a sintática é a função de uma palavra em determinada estrutura. E que estruturas são essas? Em determinada frase, em determinada oração ou em determinado período. Então a sintaxe, ela se divide nessas partes em que está colocado no organograma, e aí nós vamos ao sujeito e ao predicado, conhecido como os termos essenciais da oração. Termos essenciais, entenda-se como aquilo que não pode faltar numa oração. E mais para frente, isso é meio polêmico, a questão do sujeito. Mas mais para frente, nós vamos destrinchar melhor para vocês. Depois nós temos os complementos de verbos. O uso do verbo, ele sempre pede, em determinadas orações, alguns complementos. Aí nós temos o objeto direto, o objeto indireto, o adjunto adverbial, o agente da passiva. Na perspectiva do complemento de nomes, nós temos o adjunto adnominal, o aposto, o predicativo, o complemento nominal e o vocativo, que é um termo independente da oração. Tanto é que ele vem sempre entre duas vírgulas. Depois desse organograma, nós temos o tópico mais destrinchado, propriamente dito. Então, nos primeiros momentos, nessa primeira aula, nós temos a sintaxe, o que é, como se faz. E aí nós vamos abordar alguns conceitos sobre
a sintaxe. O primeiro conceito diz que sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase. Aí aqui eu tenho o que é uma frase, né? Vamos ver o que é frase, e das frases no discurso. O que é o discurso? O discurso nada mais é do que um enunciado, bem como a relação lógica das frases entre si. Esta expressão relação lógica nos remete às questões de coerência. Este primeiro conceito está no site do Só Português, muito interessante, que vocês devem, pesquisar. O segundo conceito em relação à sintaxe é de que é parte da gramática que estuda a disposição das palavras nos períodos, e aí nós vamos saber o que vem a ser períodos, bem como a relação de coerência. Eis aqui, vejam que um conceito remete ao outro, tá vendo? De coerência entre elas. É o conjunto das regras, e as regras estão dispostas na gramática, que determinam as diferentes possibilidades de associações das palavras da língua para a formação de enunciados. Que enunciados são esses? Os discursos, a fala. Este conceito está no site do Brasil Escola. Outro conceito extremamente importante para que vocês entendam o que vem a ser sintaxe, que diz que é a parte da gramática que estuda a palavra em relação às outras que com ela se unem para exprimir um pensamento, uma ideia, um discurso, uma fala, seja ele escrito ou oralizado. Esse conceito está no site português.com.br. Bom, ao emitir uma mensagem verbal, e é necessário que vocês entendam que a análise sintática analisa as frases verbais, as orações no período, no parágrafo de um contexto, e se utiliza através da palavra. O emissor procura transmitir um significado completo e compreensível. Ora, se é compreensível, é extremamente legível do ponto de vista da escrita e que se possa compreender através da oralidade. Para isso, as palavras elas são relacionadas e combinadas entre si. Significa dizer que as palavras elas não estão soltas dentro de um contexto frasal. Elas não estão perdidas, elas não são isoladas, elas são relacionadas umas às outras. Então, a sintaxe é um instrumento essencial para o manuseio satisfatório das múltiplas possibilidades que existem para combinar orações. E aí, dentro desse contexto, nós vamos saber o que são frases e o que são orações, o que são períodos, o que são parágrafos. A nossa aula de hoje, ela traz a perspectiva das frases. Frase, oração e período, conceitos e diferenças. Então vamos nos ater primeiramente na questão da frase. O que é frase? Frase é todo enunciado, ou seja, discurso ou fala, seja escrito ou oralizado de sentido completo, podendo ser formada por uma só palavra ou por várias, podendo ter verbos ou não. A frase exprime, através da fala ou da oralidade ou da escrita, exprime uma ideia ou várias ideias, uma emoção ou várias emoções, uma ordem ou várias ordens, um apelo ou vários apelos. Então, observem que a frase é todo enunciado de sentido completo. Se alguém emite uma frase para você e você não entende, então ela é desconsiderada. Nós só consideramos, a regra, a gramática, só considera uma frase quando é um enunciado de sentido completo. Então vamos dar um exemplo. O Brasil possui um grande potencial turístico. Espantoso. Não vá embora. Silêncio. O telefone está tocando. Observem essas frases que nós escrevemos aqui para vocês como exemplo. Algumas estão sublinhadas, e marcadas de azul, e algumas de amarelo. Então, existe uma diferença entre todas as frases que vocês estão vendo. Então, vamos lá. A frase que não possui verbo são justamente essas frases sublinhadas e de amarelo, em negrito. Elas são frases que não possuem verbo. Por isso, elas são chamadas de frase nominal. Elas só podem
possuem nomes. A frase que possui verbo é chamada de frase verbal. Isso é uma dica, né? Então, o que é uma frase verbal? É lógico, claro, evidente, a que possui verbo. O que é uma frase nominal? É a que não tem verbo, a que só tem nomes. Isso é uma lógica de entendimento. Na língua falada, a frase é caracterizada pela entonação, que indica nitidamente seu início e seu fim. O fim dessa frase é que vai caracterizar a sua tipologia. Então, a entonação pode vir acompanhada por gestos, por expressões do rosto e também do olhar, além de ser complementada pela situação em que o falante se encontra, ou seja, o contexto. É o contexto em que o falante se encontra que vai dar o mote para o texto, para o discurso, para a fala, para o ato da comunicação. Esses fatos contribuem para que frequentemente surjam frases muito simples, formadas por apenas uma palavra. Vamos observar aqui, rua. Nós temos aqui uma expressão entonativa indicada pelo uso do sinal de exclamação. Outra frase é ai. Esse ai tem um indicativo pelo uso desse sinal de exclamação. E aí, como nós sabemos, o sinal de exclamação indica várias situações no discurso, no ato da fala ou da escrita. Então ele diz que essas palavras dotadas de entonação própria e acompanhadas de gestos peculiares. O que são esses gestos peculiares? No momento em que nós estamos falando, nós estamos gesticulando. Então esses são chamados de gestos peculiares do discurso na oralidade. E eles são suficientes para satisfazer as necessidades expressivas do ato da comunicação. Já na língua escrita, a entonação é representada pelos sinais de pontuação. Observem a importância que é o conhecimento e o domínio do uso de sinais de pontuação no texto escrito, os quais procuram sugerir a melodia frasal. E essa melodia frasal entenda-se como entonação. Desaparecendo a situação viva. O que é esta situação viva? São os elementos de expressividade corporal, facial, enfim. O contexto é fornecido pelo próprio texto, o que acaba tornando-se necessário que as frases escritas sejam linguisticamente mais completas. E na escrita, a frase linguisticamente completa entenda-se com o uso dos sinais de pontuação. Senão, elas não recebem o seu sentido e seu significado completo. Essa maior complexidade linguística faz com que a frase obedeça às regras gerais da língua. E as regras gerais da língua, como nós sabemos, é ditada pela gramática normativa. Portanto, a organização e a ordenação dos elementos formadores da frase devem seguir os padrões da língua. Portanto, quando nós falamos padrões da língua, nós nos referimos à norma culta. Por isso é que as meninas estavam alegres. Observem esta oração. As meninas estavam alegres. Eu tenho um elemento aqui, um elemento dentro da perspectiva sintática e tenho o segundo elemento desta frase. E aí, nessa perspectiva, esta frase, este enunciado, constitui uma frase gramatical, porque segue uma regra estabelecida pela norma da língua portuguesa, seja falada ou escrita. Então, segue a regra, é compreensível, é um enunciado dotado de sentido e significado, então é porque segue a regra. Enquanto que alegres meninas estavam uma situação muito diferente da primeira. A primeira frase, extremamente diferente da segunda, embora nós estejamos usando nessa segunda frase os mesmos elementos morfológicos e não sintáticos da primeira oração. Eu tenho aqui alegres, é um elemento morfológico, não é um elemento sintático dentro dessa perspectiva oracional daqui. Aqui eu tenho também a palavra alegres, aqui eu tenho meninas, é um elemento morfológico na perspectiva da análise morfológica, porque a análise morfológica observa as palavras isoladas. Aqui eu tenho meninas também, do ponto de vista da análise morfológica, está aqui. Eu posso fazer uma análise morfológica nessa segunda frase, nessa primeira eu posso, mas também posso fazer uma análise sintática. Aqui não, porque nessa perspectiva
ela não é considerada uma frase da língua portuguesa por ser agramatical, ou seja, ela foge das regras estabelecidas, né, convencionalmente, e nem há um significado claro, específico, e nem tem coerência, e também não há uma coesão, diferentemente desta primeira frase. Então aí nessa perspectiva vamos observar os tipos de frases. Muitas vezes as frases assumem sentidos que só podem ser integralmente captados se atentarmos para o contexto em que são empregadas. Então observe que o contexto ele está sempre presente no ato da comunicação, no uso das frases e das orações, porque são os contextos que ditam os textos. É o caso, por exemplo, das situações em que se explora a ironia. O que é ironia? É uma figura de linguagem que diz assim, por exemplo, na frase "que educação", observe a entonação, "que educação", usada quando se vê alguém invadindo, né, com seu carro a faixa de pedestre. Nesse caso, ela, ou seja, essa frase aqui, expressa um sentido contrário ao do que aparentemente diz. Então, como é que nós vamos entender o que esta frase quer dizer? De acordo com o contexto. Vamos entender de acordo com o contexto em que ela se aplica. Eu posso utilizar-me desta expressão "que educação" do ponto de vista denotativo ou conotativo. Quando é conotativo, ela aparece numa situação contrária ao que aparentemente diz, que é o que se apresenta nesse caso aqui. O cara viola uma regra do Código de Trânsito, e aí eu digo "que educação", do ponto de vista da ironia. Mas eu posso dizer também essa mesma frase ao observar uma pessoa extremamente educada e dizer "puxa, que educação". E aí como uma forma de elogio, ou seja, quem vai me dizer se é ironia ou elogio é o contexto. A entonação é um elemento muito importante na frase falada, pois nos dá uma ampla possibilidade de expressão. Dependendo de como é dita, uma frase como "ela é" pode indicar constatação, dúvida, surpresa, indignação, decepção, etc. Na língua escrita, os sinais de pontuação podem agir como definidores do sentido das frases. Então, significa dizer que a importância dos sinais de pontuação está no fato de que ele age como definidores do sentido da frase. Observem esta frase. É ela, os mesmos elementos da frase, só que com entonação diferente. É ela. Mais uma vez, é ela. Observem que ficou suspenso no ar por uma reticência. Mais uma vez, é ela. Então nós temos aqui os mesmos elementos morfológicos, mas que, por conta da entonação ditada pelos sinais de pontuação, os sentidos se transformam, os sentidos são diferentes. Então significa dizer, nessa perspectiva, que os tópicos frasais são polissêmicos, eles ganham vários sentidos a partir do uso dos sinais de pontuação. Então existem alguns tipos de frases cuja entonação é mais ou menos previsível de acordo com o sentido que transmitem. São elas as frases interrogativas. Observe que nas frases interrogativas nós vamos saber se é necessário usar o sinal de interrogação ou não. Então, nas frases interrogativas ocorrem quando uma pergunta é feita pelo emissor da mensagem, e esta questão de emissor da mensagem nós já vimos logo na teoria da comunicação. São empregadas quando se deseja obter alguma informação. A interrogação pode ser direta ou pode ser indireta. Você aceita um copo de suco? Observe que o uso da interrogação no final da frase, ela nos indica que é uma interrogação direta, uma pergunta direta. E aqui nós temos uma frase desprovida do sinal de interrogação, mas pelo contexto frasal, ela nos indica que é uma pergunta indireta, uma interrogação indireta. Nessa perspectiva, então nós podemos entender que para as perguntas diretas é imprescindível o uso do sinal de interrogação e também a entonação que a identifique, ditada por este sinal de interrogação. Desejo saber se você aceita um copo de suco. Eu estou afirmando, que eu desejo saber se a pessoa deseja um copo de suco ou se aceita um copo de suco. Só que é uma frase interrogativa e indireta. E como saber se é uma interrogação? Pelo sentido que ele transmite no transcorrer da frase.
Frases imperativas. Elas ocorrem quando o emissor da mensagem dá uma ordem ou conselho ou faz um pedido, utilizando o verbo no modo imperativo. Nós estamos aqui estudando os modos verbais na tipologia frasal chamada frase imperativa. Façam entrar no carro. Embora seja o modo imperativo, mas a tipologia da frase é afirmativa, é imperativa, afirmativa. Não faça isso. Eu tenho uma frase imperativa, mas na tipologia negativa. Então ela é negativa e imperativa. Dê-me uma ajudinha com isso. Embora eu esteja também aqui, fazendo um pedido, mas eu estou fazendo de maneira afirmativa. Frases exclamativas. Nesse tipo de frase, o emissor exterioriza um estado afetivo. Apresenta entoação ou entonação ligeiramente prolongada. E esse prolongamento da entonação se dá por conta do sinal de exclamação. Que prova difícil! Esta é a entonação expressiva desta frase. É uma delícia esse bolo. Como ele diz, que nós exteriorizamos um estado afetivo de satisfação, ou não, mas no caso aqui é que indica o grau de dificuldade de uma prova. E aí há um prolongamento na entonação frasal. Que delícia esse bolo! Aqui indica uma satisfação. A frase declarativa ou frases declarativas ocorrem quando o emissor constata um fato. Esse tipo de frase informa ou declara alguma coisa. Podem ser afirmativas ou negativas. Obrigaram o rapaz a sair. É uma frase afirmativa. Ela não está em casa. É uma frase negativa. E é uma frase negativa afirmativa. Ok? Frases optativas são usadas para exprimir um desejo. Deus te acompanhe. Ele diz, é desejo da parte de alguém que expressou, no caso o emissor, o desejo de que alguém esteja bem acompanhado. Acompanhado, obviamente, de Deus. Bons ventos o levem também expressa um desejo, por isso chama-se uma frase optativa. De acordo com a construção, as frases elas são classificadas em frase nominal quando é construída sem o uso do verbo ou dos verbos. E aí eu tenho fogo. Observe a entonação. Fogo. O que me dá a dica dessa entonação? O sinal de exclamação. O sentido desta frase ditada pelo sinal de exclamação e pelo significado de fogo é que nos dá a deixa para a entonação. Cuidado! Observem que o sinal de exclamação é que nos dá a deixa para a entonação. Belo serviço seu, não é? Uma conotação aí de elogio, denota um elogio, uma satisfação. Trabalho digno desse feirante. Uma frase afirmativa, mas que traz para nós a falta do uso do verbo, tanto na palavra fogo, na expressão, quanto em cuidado, belo serviço seu, trabalho digno esse feirante. Vale salientar também que as frases nominais são muito utilizadas nos títulos de livros, títulos de poemas, títulos de novelas, enfim, é muito utilizado na literatura. A frase verbal é quando é construída com a presença de um ou mais verbos. Então vamos lá. O sol ilumina a cidade e aquece os dias. Observem que eu tenho aqui ilumina e tenho aquece no presente do indicativo. Nesta frase eu tenho o uso de dois verbos. Ok? Vamos lá. Os casais saíram para jantar. Nesta outra frase nós temos apenas o uso de um verbo. Por isso é frase verbal. Frase verbal, ela acontece em torno de um verbo. A bola rolou escada abaixo. Está aqui o verbo rolou, indicando ser esta frase uma frase verbal. Estrutura da frase. As frases que possuem verbo são geralmente estruturadas a partir de dois elementos. Os elementos são conhecidos como termos essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado. E aí nós vamos dizer o seguinte, que isso não significa, no entanto, que tais frases devam ser formadas, no mínimo, por dois vocábulos. Na frase saímos, por exemplo, há um sujeito implícito na terminação do verbo nós.
Este verbo ele não aparece, por isso que ele é implícito. E aí, mais na frente, nós vamos estudar, né, os tipos de sujeito constituídos nas orações. O sujeito é o termo da frase que concorda com o verbo em número e pessoa. E quando eu falo em número, eu estou me referindo ao plural ou singular. E quando eu falo em pessoa, eu estou me referindo se é a primeira, se é a segunda ou a terceira pessoa do sentido e do tópico frasal. É normalmente o ser de quem se declara algo. Este é o sujeito. O tema que vai se comunicar. O sujeito é aquele de quem se fala alguma coisa. O predicado é a parte da frase que contém a informação nova para o ouvinte. Normalmente ele se refere ao sujeito, constituindo a declaração que se atribui ao sujeito. É sempre muito importante analisar qual é o núcleo significativo da declaração. Vale salientar que núcleo é a parte mais importante, nesse caso, o núcleo do predicado. É sempre muito importante analisar qual é o núcleo significativo da declaração. Ora, a declaração acontece no predicado. Então, todo predicado ele tem um núcleo declarativo relacionado ao sujeito. Teremos um predicado verbal, ou seja, quando ocorre nas frases verbais, se o núcleo da declaração estiver em algum nome no predicado. Se esse núcleo estiver no nome, então nós temos um predicado verbal. Teremos um predicado nominal quando ocorre nas frases nominais que possui o verbo de ligação. Então, quando o verbo de ligação está apenas atuando desta forma, nós teremos um predicado nominal, quando na declaração tem um nome. Observe, o amor é eterno. O tema, ou seja, de quem se declara algo, o sujeito, é o amor. O que é o amor? É eterno. Então aqui nós temos algo que se declara ou que é declarado em relação a o amor, ok? Então nessa perspectiva, a declaração referente a o amor é eterno. Uma dica para você saber quem é o sujeito da oração é perguntar ao predicado: quem é eterno? E aí a resposta logo de cara surge que é o amor, o termo anterior ao predicado. Isso na ordem direta, que mais para frente nós vamos ver. Rapazes jogam futebol. Aqui nós temos uma frase muito diferente da anterior. O sujeito, que é os rapazes, que identificamos por ser o termo que concorda em número e pessoa com o verbo jogam. Os rapazes jogam futebol. Observe aqui que eu tenho o artigo no plural, o substantivo no plural, o verbo no plural e o substantivo futebol no singular. Porque não tem futebols, é futebol. Só que eu tenho que o artigo determina o substantivo, os masculino, rapazes masculinos. Plural, que é o número, rapazes, plural, jogam no plural. Observe que um elemento se relaciona com o outro na perspectiva da concordância. Então, os rapazes jogam futebol. Identificamos por ser o termo que concorda em número e pessoa com o verbo. Ok? Com o verbo jogam. O predicado é jogam futebol. Então, observe que sempre a partir do verbo eu vou ter o predicado. Os rapazes é o sujeito, porque você pergunta quem joga um futebol? Os rapazes. Esta foi a aula de hoje. Na próxima aula, nós falaremos sobre orações, suas características e tipologias. E, na próxima aula, nós vamos dar um destaque entre as diferenças do que vem a ser orações e frase. Vimos os tópicos frasais na perspectiva da frase. E aí, quando entrarmos na próxima aula, falar sobre orações e vamos entender as diferenças entre orações e frases, suas características e tipologias. Então a todos, paz profunda, um beijo no coração e até a próxima aula.